Então tá. Então vamos lá. Que, né? Vamos. Os inimigos do fim vão até o final. Com certeza. Aqui, gente... conforme diz o ditado, só os fortes aguentam. E que vençamos. Gente, eu fiz pós à tarde, tá? Que era sexta-noite, sábado, o dia inteiro. Eu fiz pós assim. Então eu sei que não é simples, né? Não, Mas lembra o seguinte, o professor também é igual vocês. Então tá cansado igual, tá tudo a mesma coisa, a gente tá junto. O pior, tipo assim, na segurança da informação, inclusive, a pós era sexta, sábado e domingo. Era a pior coisa que tinha, gente. Bom, então vocês não têm domingo e as coisas acabam um dia. Então a ideia agora é a gente terminar essa parte de patentes, né? Para depois ir para cultivares. Então, o que está faltando olhar aqui? A gente viu quais são as questões. O mais interessante, previsão. Previsão depende muito de como for. Tipo, eu não imagino que mais que 2 horas, tá? De aula. Então tá bom. Não, eu achei que você ia passar assim, prevista chuva intensa e sols aparentes. Não, aqui, graças a Deus, pelo menos parece que até o dia 17 não tem chuva, então... E o frio, como é que tá? Tá calor aqui. Olha que eu tô de blusinha. Sim, esquentou muito, tava muito frio semana passada, muito frio. E agora tá... Qual que foi a versão oficial de vocês para esse ocorrido aí, professora? A versão do gaúcho, o que aconteceu? Foram chuvas em excesso mesmo ou teve algum outro fator que possa ter influenciado nessa inundação aí? Aqui muito se comenta sobre a abertura de comportas que eventualmente poderiam ter dado velocidade à água. Isso confere? Olha, choveu em 3 dias. O que lá de 41, na enchente de 41, choveu em 20. Choveu em 3 dias. Caiu esta água do céu em 3 dias. Entendi. Eu vi a chuva de 41, estava a marca onde deu enchente, conforme viu nos meios de comunicação, foi em torno de 70 centímetros acima. Gente, horrível, horrível. Então, mas a de 41 não tinha tanta área antropizada, não tinha tanta a mata, sem mata ciliar, não tinha tudo ainda, acredito que deveria estar íntegra a mata, que poderia ter diminuído mais a velocidade, porque o problema foi a velocidade, que me impressionou muito foi aquela imagem daquela balsa, naquela velocidade que ela atingiu a ponte. Muita não era tanta, assim, pelo que eu vi, não era tanta quantidade, era velocidade. É que assim, ó, imagina que do nada abriu uma torneira do céu que choveu 700 milímetros. Tipo, é um negócio que não... E daí, claro, teve uma série de situações. A de 41 atingiu muito mais Porto Alegre, e ela foi muito mais lenta. Foram 20 dias até chegar no nível que chegou aqui em 3. Então, assim, tem provavelmente a mata ciliar ajudou muito a retardar esse efeito. Exato. E na época tem essa questão também, não tinha o tal do muro. O muro ajudou de alguma maneira, só que, e daí tem um outro problema, né? Que não tinha manutenção. Não teve manutenção das comportas, então teve comporta que não deslizava para o lado. Faltou desengripante nas comportas, pra vocês terem uma ideia. Bomba que não estava funcionando, sabe? Tipo assim, faltou manutenção de um sistema que existia, que poderia ter retardado muito, se não impedido que a água entrasse na cidade. Essa é uma parte. Agora, essa parte de Lajeado, de Mussum, de Cruzeiro do Sul, não tem explicação. É água que caiu do céu. E outra coisa, o mais sofrido foi, por exemplo, em Mussum mesmo, foi 2 anos seguidos. O ano passado teve um devastamento, foi devastado. No entanto, agora começaram a se recuperar novamente, teve essa nova enchente. Foi horrível, povo sofrido, cara. Nem me fale, eu tenho um aluno meu do mestrado que é de Roca Salles. E a casa dele ficou da outra, dessa não. Sorte. Não, da outra a casa restou, agora não restou casa, né? Ah, tá. Lamentavelmente. Quando o pessoal pensa em ser gay de novo, vem outro desastre reiterado, né? Gente, horrível. E são áreas que provavelmente, tipo assim, são áreas que a gente chama que são de áreas alagáveis, normalmente, em grandes cheias. Só que elas são num período maior e
enfim, provavelmente essas cidades não vão poder ser reconstruídas nesses locais, que é o que eles estão planejando, é mudar as cidades literalmente de lugar. Exatamente. Eu estava vendo esse projeto mesmo. Não tem No outra entanto, alternativa senão esta. Já a desgraça é anunciada se mantiver a cidade no mesmo local. Agora, Porto Alegre é muito complicado de tirar do local, e tem outra coisa que é interessante, né? Todas as partes que foram aterradas são as partes que foram inundadas. Fora os deslizamentos de terra, teve muito deslizamento, mas é o seguinte, não teve a mata ciliar para dar sustentabilidade na terra. Isso que é horrível. Foi a atitude assim, humana, não tem como intervir. Então, tem muita coisa que e eu olho para o que está acontecendo, como eu olhei ceticamente para a questão da pandemia. Infelizmente, não está acontecendo das pessoas se darem conta disso, não estão fazendo política disso tudo. Enfim, né? Eu acho que só estão fazendo política, viu, professor? Não estão fazendo nada de concreto. Acho que isso é só política, vai virar politicagem, como de fato até tudo é argumento para fazer essas lambanças aí com dinheiro público. É o perfil que o PT estava aguardando mesmo. Só que eu não estou falando disso, estou falando da gente ter o pior prefeito da história. Ah, sim, pode ser, mas aí no caso não depende muito de prefeitura, porque a questão aí seria de manutenção, deve vir isso aí de décadas, né? Mas não? Em setembro, foi feito um relatório pelo DEMAI dizendo o que tinha que ter sido arrumado depois da cheia que teve em setembro. E não foi feito. Nossa, bom, aí é complicado. Omissão, então, do poder público. Enfim, acho que é melhor a gente ir para aula. Vamos deixar. Política, cada um defende o seu. Ainda bem que eu não tenho candidato de estimação, então tá ótimo. Exatamente. Então vamos para a aula, né? Enfim. A gente tratou até agora das exceções, daquilo que não é possível ser patente e daquilo que é. Agora a gente vai tratar de algumas questões mais procedimentais, sobre, por exemplo, a questão da autoria e titularidade. Isso a gente não falou na parte de marcas, porque a gente não tem autoria da marca, ou seja, o autor da marca. A gente não protege a parte artística da marca. O foco é a titularidade daquele que utiliza a marca. Por quê? A função dela é distinguir um produto ou serviço. Claro que você, quando vai contratar alguém para fazer a sua marca, você precisa pagar pela pessoa pelo serviço. Mas ali eu não tenho a questão artística envolvida, ou a questão de invenção e de inovação. Já na patente, a situação é um pouco diferente. Eu tenho a titularidade, ou seja, tem aquela pessoa que é o titular, portanto, é aquele que fornece os meios e condições para que a invenção seja feita, e eu tenho o inventor, que é o autor, que é a pessoa física, tá? A pessoa física, em regra, é aquela que vai empregar os meios intelectuais. Pode ser a mesma pessoa, o inventor e o titular? Podem. Mas, muitas vezes, quando eu falo de inventos de grande porte, eu vou ter uma série de inventores e um titular, que é aquele que reúne os recursos financeiros. O direito é conferido ao titular, que é quem deposita a patente. E ele vai ter o direito de impedir terceiros de explorar, comercializar ou colocar à venda o produto do invento ou o processo de invento. O autor, ele vai ter o direito de ser nominado, né? E ele pode, se ele quiser, solicitar o sigilo em relação à nominação dele. Então, essa é a diferença entre autoria e titularidade. Só para a gente trazer um pouco sobre o que a gente falou de direito autoral, lá a lógica é muito diferente. Lá, o autor, ele tem muito mais direitos do que tem, por exemplo, o inventor. Ele tem o direito de manter uma obra em inédito, ele tem o direito de modificar a obra, de tirar a obra de circulação se a obra estiver contrariando questões dele, e ele pode ceder a titularidade para alguém. E daí sim o titular vai ser quem vai impedir terceiros de utilizar. Então, nos direitos autorais, eu tenho um balanço diferente em relação à autoria e titularidade. Já em patentes, o foco é muito na questão da titularidade. Posso ter cotitularidade, ou seja, mais de uma pessoa ser titular da patente de invenção? Posso. Tanto que, às vezes, eu tenho empresas que fazem joint ventures para alguns tipos de projetos, e as duas podem ser cotitulares de uma determinada, de um invento. Isso também vale, por exemplo, para marcas. Assim como marcas, eu vou fazendo essas associações, porque daí eu vou acrescentando alguma coisa que eu não tenha falado lá, e vocês vão gravando as coisas daqui também. Um dos princípios que eu já falei para vocês de marcas, que é o first to file, também é válido
para patentes. Ou seja, quem é o titular? É aquele que primeiro depositou. E daí, às vezes, tem umas brigas bem interessantes entre sócios, em que os sócios brigam e os dois começam a redigir a patente, e às vezes, assim, com horas de diferenças, eles depositam a patente. E daí, claro, que vai ter toda uma discussão de boa-fé, de má-fé, etc. Mas, de maneira geral, o que prevalece é o primeiro que depositou é aquele que leva. Que é diferente do direito norte-americano, por exemplo, que a ideia é que eu posso demonstrar que eu inventei primeiro, e a titularidade pode ser retirada, que seria o first to invent. Indo para o dia a dia, né, que às vezes pode acontecer em empresas que vocês prestem assessorias, eu não sei como que vocês fazem geralmente, mas fico agoniada quando eu vou para alguma empresa e eu vejo que o contrato de trabalho é aquele contrato que o contador tirou da internet. Não sei se já passaram por isso. Daí o contrato de trabalho não vê nada, não prevê nada, não tem nada. E daí eu tenho um cara que foi contratado para pesquisa, um engenheiro. Só que lá no contrato de trabalho não prevê isso. Faço o quê? Esse é um dos grandes problemas. Porque eu tenho três previsões legais. A primeira previsão é: a empresa contratou um pesquisador como pesquisador para desenvolver um novo equipamento. A invenção vai ser da empresa, como está no artigo 88. A propriedade vai ser exclusiva do empregador, por quê? O empregado ele foi contratado com a finalidade de pesquisar. Ele não vai ter participação nos lucros, nos royalties do invento. No máximo, ele vai ser, então, nominado como o inventor daquela patente. Outra situação é: uma empresa contratou um office boy, mas nas horas vagas, lá na casa dele, ele fez protótipos de cortar grama e ele fez uma patente. Nesse caso, não tem nenhuma participação da empresa e, portanto, a patente vai ser integralmente do empregado. Mas eu tenho algumas situações em que o empregador ele não foi contratado para pesquisar ou para inventar. Ele foi contratado, tipo esse fotocopiador, e ele também auxiliava na linha de produção. E lá ele acabou desenvolvendo um novo processo que otimizou o tempo de cocção do produto e resultou numa patente. Nesse caso, quando ele não foi contratado para inventar, para pesquisar, é o caso que a gente chamaria de cotitularidade, em que eu tenho contribuições do empregado, que não foi contratado para isso, mas também esse empregado utilizou os recursos do empregador para criar o invento. Então, esses casos são os casos que a gente chama de invenção mista, em que eu tenho a titularidade do empregador e do empregado. O que tem de problema nessas situações? O problema é você negociar essa patente e uma das partes não concordar com o valor, e você ter que fazer toda essa gestão. Então, muito melhor, mais adequado, é que você faça contratos de trabalho, no caso, por exemplo, se você for empregador, com o seu empregado, para prever, né, algum tipo de situação relacionada a invento. Assim como a gente terminou a parte de marcas, né, eu tenho os limites, o limite territorial, que é o país, né, ou o bloco regional, no caso das patentes europeias, o temporal, como eu havia dito, né, era 20 anos, é 20 anos o depósito, no caso de patentes, e 15 de mudança de utilidade. Deixei aqui anotado, Orlando, né, que existia essa previsão de 10 anos, mas que foi suspensa e depois revogada, né, pela Lei 14.195 de 2021. Uhum. Tá aqui, guardadinho. E eu achei melhor deixar, né, para que todo mundo saiba que aquela previsão que existia, ela foi expressamente revogada por meio de uma DIN. Agora, além desses limites, eu tenho outros limites, que são os limites técnicos. Por exemplo, a extensão da proteção de uma patente, ela é definida pelas reivindicações, aquelas que a gente lê hoje de manhã naquela patente fraquinha. Só o que está numa reivindicação pode ser efetivamente utilizado como fazendo parte da patente. Entendeu o que eu falei agora sobre aquela questão da reivindicação, que pelo menos é o que eu penso, está tudo vinculado à reivindicação. Sim, Se não tiver uma novidade, não tiver uma atividade inventiva descrita na reivindicação, ela não pode ser renovada aí no caso pela alteração, por exemplo, de uma sequência genética, né, sim. como foi feito isso várias vezes, né, pelas sementes aí no caso. O coração de uma patente é a reivindicação. Sim. Se efetivamente a reivindicação não tiver atividade inventiva, novidade de aplicação industrial, ela não pode ser concedida. A gente teria que olhar cada uma das patentes para ver como que foi justificado, né? Especificamente. Esse é um baita desafio, porque entra num domínio que às vezes a gente não domina, eu não domino tanto, que é a parte da
da biotecnologia, mas a gente, né, às vezes fica em dúvida realmente se dentro da patente, dentro da reivindicação, está ou não algo que tinha novidade de atividade inventiva e aplicação industrial. E, claro, a interpretação dessas reivindicações tem que se dar com base no relatório descritivo e nos desenhos do próprio invento, tá? Sim. E a outra... Eu assim, assim, é que eu te falei, a literatura de ser muito pouca, relacionada à biotecnologia menos ainda, então eu acho que nos resta só a legalidade estrita. Se nós precisamos de atividade inventiva, se nós precisamos de uso industrial e outro requisito, me esqueci. São três novidade, né? São os 3 requisitos. E no caso das sementes, e no caso dos seres vivos, se a única coisa que se permite é a patente de micro-organismos, eu acho que é incoerente você deferir um patenteamento de um fragmento que não é um organismo, na verdade. Não é micro-organismo nem organismo, não é nada. Mas se inserido, ele vai estar inserido no organismo, não no micro-organismo, para estar vinculado à reivindicação. Eu acho que essa construção que o STJ fez é um negócio absurdo, né? Um negócio muito louco e, assim, absurdamente contra a lei, que se você for pela literalidade, não consegue patentear isso nunca, né? Na verdade, se a exceção é micro-organismo, então nós não podemos interpretar isso para organismo. Ainda que lá contém uma sequência genética alterada que também não é organismo, que só foi feita alteração e que não sobrevive, né, fora do organismo, no caso, né? Então, eu acho essa interpretação extensiva que deram para a lei aí, eu acho que foi muito criativa até, porque não existe, se pegar pela literalidade, não consegue, não é possível patenteamento. De qualquer forma, eu acho que remeteria para a lei de cultivares. Eu ainda defendo isso ainda, né? Não é organismo. E tu pode continuar defendendo, não tem nada que não permita tu continuar defendendo. Eu estou dizendo assim, pelo princípio da legalidade, né? O que me causou estranheza naquele processo foi o fato de não ter ido para o STF, né? O fato de ter todo mundo se acomodado, tem que né? perguntar pro advogado dos produtores, e no caso, ou pro Pedro Nunes Barbosa, por que não foi? Que é uma dúvida interessante. Uma coisa interessante, até que tu mencionaste antes, é que são utilizados os textos do próprio Denis para ir contra a opinião que o escritório dele trouxe. Então, Exatamente. Exatamente. Essa é a parte engraçada, ele escreveu aquilo. Mas, enfim, nós agora não vamos mudar aquela decisão, não tem o que fazer. A gente vai tentando entender quais são as fragilidades dela, mas mudar ela a gente não consegue nesse momento, né? Eu acho que tem que ir tentando até provocar um segundo julgamento desta matéria em cima da legalidade estrita. Simples, cumpriu a lei, não é patenteável, vai para a lei de cultivares e acabou. Sim, Né? Hoje aqui na aula a gente não vai conseguir resolver esse problema. Sim, claro, mas na aula nós estamos trocando ideia, né? É isso que eu estou dizendo. Nós estamos fazendo um exercício aqui de advogado diabo, né? Nós estamos tentando, na verdade, criar as diversas possibilidades que a gente possa tentar uma alteração posterior, né? Porque essa decisão está errada, né? A decisão, se for levar ao pé da letra, se for levar pela legalidade estrita, a decisão não confere com nenhum tipo de legislação, né? Com a lei, não com a legislação, com a lei. Com a lei, né? Porque a legislação, se for aplicar um misto de patente, biotecnologia e cultivar, nós vamos ter que legislar de novo, então, porque o que foi feito, eu acho assim, como é que fala? Foi feita uma bela de uma confusão em cima de conceitos e preconceitos, enfim. Eu acho que o STJ deveria ter uma assessoria, ter sido mais bem assessorado, eu acho, para uma decisão dessa envergadura. Algumas escolhas ao longo do processo acabaram determinando esse resultado. Enfim. Faremos o quê, né? A outra questão, que eu acho que essa também é bem importante, inclusive em relação a esse processo, é a questão da exaustão de direitos, né? Porque, como a gente havia comentado lá em marcas, quando eu exauro o direito, quando eu coloco pela primeira vez no mercado. A partir da colocação pela primeira vez no mercado, em princípio, o direito se extingue. Mas, tá aqui, depois eu vou comentar um inciso específico
que difere essa interpretação de exaustão de direitos quando se trata de plantas, que é um outro desafio que a gente tem. Além desses limites, eu tenho os limites das licenças, tanto as voluntárias, né, quanto as compulsórias. Dentre as licenças compulsórias, que a gente comentou, né, que não é quebra de patente, é licenciamento compulsório, eu tenho duas justificativas para eu ter decretado um licenciamento compulsório: abuso de direito e abuso de poder econômico e emergência nacional. E, Orlando, aqui eu comento uma coisa, eu vou comentar várias vezes isso. Talvez uma estratégia poderia ter sido solicitar o licenciamento compulsório da patente, para que fosse cobrado um valor razoável sobre a tecnologia, porque houve um aumento muito grande da RR1 para a RR2. Quintuplicou, foram 5 vezes. E aí, aquele acordo que foi feito lá, que você deve conhecer lá, daquele acordo lá, que foi feito entre a ProSoja, Federação da Agricultura e Monsanto e aqueles sindicatos, o acordo foi bem simples. Vocês me pagam pela tecnologia nova este ano e eu te devolvo em 5 parcelas a tecnologia velha, o valor que eu te cobrei. Primeiro você me antecipa o valor que depois eu te devolvo em 5 parcelas. Foi uma coisa ridícula, foi um troço. Depois eu te passo cópia do acordo, você vai dar um pouco de risada. Vai rir para não chorar, né? Porque o produtor é que está pagando a conta. Agora, Orlando, isso é uma questão importante, tá? Hoje ainda, em relação, por exemplo, às novas patentes, sempre é possível se pensar em licença compulsória, seja por interesse público, emergência nacional, mas também por abuso de direito e abuso de poder econômico. Eu estava olhando até aquela portaria que eu te passei lá, eu não vi nada de exportação lá. Eu acho que dá até para. Eu acho que dá até um parâmetro aí para gente. Tá, mas enfim, essa é específica, ela trata de dedução para exploração de marcas a fim de... Bom, mas enfim, de qualquer maneira, você poderia utilizar até a lógica de uma tecnologia anterior para nova, tipo assim, quanto que aumentou os royalties, você pode utilizar como parâmetro para demonstrar que está tendo abuso de direito e abuso de poder econômico. Entendi. Eu digo que essa é uma dica que ninguém... Tipo assim, eu não vejo ventilarem esse tipo de alternativa, porque é uma alternativa diferente, né? Nós temos só uma licença compulsória concedida até hoje no Brasil. Enquanto se eu for olhar, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, França, tem muito licenciamento compulsório acontecendo. Por que aqui é tão pouco? Por que a gente ainda não aprendeu a utilizar esse tipo de mecanismo? Esse caminho da legalidade que eu estava te falando era uma ação que a gente estava estudando para se voltar contra o INPI. Porque o INPI ia buscar aquela legislação interna, que seriam instruções normativas que ela não tem efeito externa corpora, não teria efeito para o administrado. É uma forma de interpretação que eles vêm se utilizando e vem induzindo todo mundo a erro nesse sentido. Por quê? Porque o INPI não é órgão legislativo, teria que ser o Congresso para regulamentar esse troço. A intenção realmente é partir em cima da legalidade, mas concomitantemente a isso, o abuso é mais do que escancarado, né? Nas duas tecnologias, aumentar 500% não faz sentido. Né? Não faz nenhum sentido. E em cima de uma patente, de 2 patentes proscritas, já caiu em domínio público, que você compilou num produto só e o INPI acabou concedendo. E a patente ARR2, inclusive eu estava olhando, a reivindicação é uma planta resistente a glifosato. O BT, né, o Bulgar, que foi licenciado para ser inserido, foi pela CTN Bio, não foi nem pelo INPI. Não, são coisas diferentes. Todo transgênico precisa ser autorizado pela CTN Bio para depois ser comercializado. Não, então, a CTN Bio ela só autorizou a inserção do Bulgar, da tecnologia Bulgar, junto com mas com a tecnologia RR. Mas com a finalidade de comercialização. Não tem nenhuma relação com patente, não tem concessão. A patente foi concedida em cima de planta resistente a glifosato, que não tinha novidade nenhuma, nem atividade inventiva, não tinha nada, já estava velha. Enfim, uma sugestão para você colocar no radar é a questão do licenciamento compulsório. Eu acho que isso é algo que valeria a pena vocês pensarem. Faz sentido. Enfim, além disso, outros limites legais que são estabelecidos pelo artigo 43 da 9279, eu quero destacar alguns, né?
mas um vai ser o mais importante que a gente vai trabalhar com relação a cultivares. Primeiro, a gente tem, então, aqueles atos praticados por terceiros em caráter privado e que não acarretem nenhum prejuízo econômico para o titular. Então, aquilo que eu for fazer em casa, minha engenharia reversa, professor Pardal, isso eu posso fazer sem violar, né, a lei patentária. Com finalidade experimental, eu posso também utilizar. Preparar medicamentos, né? Eu posso, por exemplo, em farmácia de manipulação, solicitar a preparação de um medicamento que teria, digamos, só o medicamento referência. Quando, por exemplo, eu vou tomar uma dose menor do que a dose que tem disponível, e eu posso sem pagar royalties. É possível fazer isso em farmácia de manipulação. Quando o produto, né, então, que é a exaustão de direito, quando o produto fabricado for colocado diretamente no mercado interno pelo titular ou com o seu consentimento, depois dessa colocação, em princípio, não tem mais como o titular impedir que terceiros utilizem. Agora, junto com esse, a gente precisa ler o quinto, que é o seguinte: eu posso, né, o quinto e o sexto, eu posso utilizar, mas tem algumas situações em que eu não vou poder utilizar. Quando eu posso utilizar, quando terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação e propagação para obter outros produtos. Então, eu posso utilizar, por exemplo, um pedaço de um DNA que foi patenteado para fazer pesquisa, se for sem finalidade econômica. E a segunda situação é, terceiros podem utilizar, né, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, quando utilizam, põem em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor de patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. Esse finalzinho aqui, considerando uma patente, né, essa patente, por exemplo, válida, é que mata. Porque, assim, para todo tipo de invenção, pela primeira vez eu coloquei um produto no mercado, depois o titular não pode mais controlar aquele produto. Mas quando eu trato de patentes relacionadas com matéria viva, eu só posso utilizar se não for para fazer multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. Então, essa partezinha final aqui é o que de fato mata quando a gente olha para uma patente biotecnológica e entende que eu até poderia utilizar para fins, né, de pesquisa, mas eu não consigo utilizar o resultado, ou seja, a filha, né, aquilo que é produzido por uma patente, por uma invenção, para multiplicação ou propagação comercial. Então, fala. É outro calo na questão das sementes aí, né? Quando o cara usa para uso próprio, né? Pois é, Orlando. Enquanto que na lei de cultivares eu tenho a previsão de uso próprio, sim, a lei de patentes é aqui, ó, é nessa desde que efetivamente está a base da decisão do STJ. Complicado. É aqui que tá, e daí tá dentro da lei isso aqui. Esse é o calcanhar. Aí tem que pegar lá, tem que ir lá na base de novo. Olha, não é micro-organismo. Neste caso aqui, o material propagativo aí já não é micro-organismo, é organismo. Exatamente, entendeu? Aí já é organismo, aí já não é patenteável esse produto da reprodução. Hein? Ele diz que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial. Então, ele está pressupondo que possa ter um produto patenteado que consiga se multiplicar ou fazer propagação comercial. Mas ele teria que ser micro-organismo, não organismo. E ele fala no caso por exemplo, no caso do biológico que eles usam como defensivo, eu acho que aí sim, aí poderia entrar aqui, né, o fungo lá para produzir o vinho, por exemplo, os bioinsumos. Uhum. Para o queijo, para assim, esses micro-organismos, sim. Você teria essa proteção. É que eu sempre volto lá nesse conceito de organismo e micro-organismo, né? Sim. É que, Orlando, eu queria só te trazer que, tipo assim, na decisão, essa aqui é a base que eles utilizam, sabe? Sim, 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 mas o problema é a conceituação lá atrás, antes desta. Só, tipo assim, como a gente tem que evoluir na aula, eu tenho que trazer todos os elementos, né? Claro. Não tô mais falando daquele fundamento inicial, tô falando dos elementos ajusante, né? Sim. Que podem impactar. Então, esse inciso aqui é super importante por causa disso. Enfim,
Além disso, tem a discussão dos usuários de boa-fé, que poderiam estar utilizando, poderiam ter criado aquele invento também, e nesse caso, se eles conseguirem demonstrar que eles criaram por conta própria o invento, antes da data do depósito do pedido, eles poderão continuar explorando o objeto, que é uma situação bastante complexa de se tratar. Como que se extingue uma patente? Pela expiração do prazo de vigência, de 20 anos, patente não pode ser renovada no Brasil de jeito nenhum. Pela renúncia, né, poderia o titular renunciar, né, à patente dele. Pela caducidade, porque também é possível, depois de estabelecer o licenciamento compulsório, demonstrar que o titular não tem utilizado a patente, e, portanto, ela pode ser, né, declarada caduca. Pela falta de pagamento da retribuição anual. Então, se eu tenho que pagar anualmente a retribuição, senão a patente também pode ser extinta. E por não ter procurador no Brasil, no caso de estrangeiro. Da mesma forma que no caso das marcas, com relação ao mérito da concessão, eu posso administrativamente requerer a nulidade em até 180 dias e judicialmente durante todo o prazo de vigência da patente, que é o que acho que era a Ana Carolina que estava comentando, se eu não me engano, que eles estavam fazendo em relação àquele método, né? Então, eu tenho a possibilidade de fazer uma ação de nulidade durante todo o período de vigência da patente. E, mais uma vez, como quem concedeu a patente foi o NPI, eu tenho que ter o NPI como litisconsórcio passivo necessário para uma ação de nulidade. Que é diferente, no caso, quanto às ações cíveis cabíveis, que vão ser, então, na Justiça Estadual. Eu posso tanto ter as ações criminais, de queixa-crime, que a gente já comentou em marcas, posso ter as ações cíveis de abstenção do uso da invenção, combinada com a indenização por danos morais materiais, posso ter busca e apreensão, posso ter destruição dos inventos, né, no caso dos objetos, que sejam objetos de cópia do invento, e tudo isso, então, seria dentro da Justiça Estadual. Da nulidade da patente, ela pode ser arguída dentro do processo Até no qual você já discute, ou tem que ser uma ação específica, você acha? Assim, quando eu falo de nulidade, ação administrativa, 180 dias dentro do processo administrativo. A ação judicial é uma ação própria, cujo objeto é decretar a nulidade da patente. Não pode ser feito um incidente dentro do processo em trâmite? Deixa eu explicar. Essa é uma pergunta importante. No âmbito da Justiça Estadual, não é possível se arguir como incidente. Já tem eu estou tentando lembrar agora, mas eu não lembro de cor. Já tem meu Deus do céu, é uma súmula que determina que não se pode decretar incidentalmente nulidade de patente ou de marca dentro de ação que trata da parte de abstenção de uso. Então, eu tenho que ter uma ação específica de nulidade. Entendi. E daí, essa é outra coisa que eu também não vi fazerem, que foi tentar buscar a nulidade das patentes. Porque esses processos que eu tenho lá desde 2012, 2013, na patente da Intacta, eles não a patente era um negócio escondido, ninguém conseguia essa patente, né? O final 670 ainda nós conseguimos, mas as outras duas nós não conseguimos. E essa 670, quando eles trouxeram para o processo, é que consta na reivindicação só a questão da planta resistente a glifosato. Aí que nós identificamos que era igual a RR1, não tinha novidade nenhuma, né? Foi por um acaso vocês tentaram a nulidade dela? Dentro do processo, eu digo que sim. Não, mas assim, não tem um incidente, não fiz nada vocês não específico, fizeram, né? Vocês não fizeram uma ação de nulidade. Não, eu não. No meu processo, não. Tem ações de nulidade tramitando na Justiça Federal em Cuiabá, mas é em cima da patente final 670, é específica. Só que é o que eu falei ontem, a Monsanto apresentou mais duas patentes, duas ou três. Então, o que era para ser depositado em juízo 100% ficou 25%. Então, talvez o que tem que ser feito é verificar essas outras patentes e entrar com nulidade em relação a elas. Mas isso já agora judicialmente, porque administrativamente já não vai. Tudo judicialmente. E assim, e o que eu percebi também, até falei com a professora Sabina,
Uhum. que tinha um defeito administrativo na concessão das patentes. Você vê que a análise que eles fazem, eles adentram nessa questão da biotecnologia sem nenhum, e defere sem nenhum elemento, Então, esses são os elementos que você precisa utilizar para ação de nulidade. aham. Então, mas assim, nesse sentido, o que a gente falava era colocar o bode na sala, né? Criar um incidente junto ao INPI, dentro do INPI, contra o INPI, justamente para ter um critério para deferimento dessas patentes. Que parece que a coisa está um pouco descontrolada lá, eles deferem Ó, tudo. Orlando, vocês podem até fazer alguma coisa em relação ao NPI, mas se vocês querem resolver essa situação, vocês têm que entrar com ação de nulidade e procurar todas as patentes que estão relacionadas e fazer ação de nulidade contra cada uma delas. É complicado, bem complicado, porque cada dia eles vão reivindicando e enquanto está reivindicando, eles já começam a cobrar. Eu sei, mas é isso que vocês precisam, tipo assim, tô te falando, nesse momento agora, considerando as Claro. decisões que a gente já tem, é isso que pode ser feito. É buscar toda a parte relacionada, por exemplo, a estudar um licenciamento compulsório, por um lado, e por outro lado, buscar a nulidade judicial das patentes. É isso que Sim. vocês podem fazer. Vamos tentando, vamos malhando em ferro frio, mas estamos indo. Vamos lá. Aqui tem o passo a passo de como que se dá o registro da patente. Eu vou fazer, então, primeiro, né, faço o estudo de viabilidade, faço o depósito, tenho o exame formal, e daí eu vou ter a publicação, lembrando que eu sempre posso renunciar a esse prazo de 18 meses. Depois dessa publicação oficial, a partir de 3 anos, começo a cobrar a anuidade, eu tenho que pagar a anuidade, senão ela é arquivada, e eu solicito o exame. Lembrando que eu poderia fazer o depósito, pedir, né, para não ter esses 18 meses de sigilo, e já pedir o pedido de exame. Então, eu poderia ter a análise muito mais rápida de patentes do que eu tenho hoje, mas como o Orlando disse, às vezes o que a gente faz é dar uma enrolada para que realmente demore. Depois do pedido de exame, eu vou ter, então, o exame de mérito, daí sai aquele parecer que a gente viu lá, que é o parecer do técnico, e desse parecer, então, há um deferimento do pedido à concessão, ou pode ser um indeferimento, e daí eu posso entrar com o recurso, e daí vai ter, né, ou não, a concessão. Esse é o, digamos assim, o procedimento administrativo padrão em relação ao sistema de patentes. Aonde que um terceiro pode fazer manifestação? Ele pode, tanto da publicação oficial, fazer uma manifestação para juntar subsídios, há um entendimento de que ao longo desse período eu posso apresentar subsídios também, e ao final, com o deferimento, com a concessão, eu também posso entrar, então, com pedido de nulidade. Diga, Orlando. O problema é esse que eu estava, mais uma vez, o problema está no critério formal, né? Nesse exame formal e no fato da autarquia estar legislando a forma de fazer esse exame. E lá eles colocam aquela questão do acessório acompanha o principal na análise da biotecnologia. Então, que nessa ação que estava sendo estudada era justamente isso. Dentro do INPI, que normas que eles se utilizam para deferir o pedido de patente, e foi lá que nós encontramos bastante legislação interna, que não tem, assim, que dá uma interpretação extensiva para o que a norma é muito claro, né, ela é bem restritiva, e lá dentro do INPI que acontece a interpretação extensiva, né, dessa forma que eu acho que acaba induzindo os julgadores a muitas vezes repelir até o próprio pedido, né? Já vê aquilo, fala não, o INPI já analisou, é a mesma coisa que brigar com o Conselho Regional de Medicina, Não, no caso de médico. a Justiça Federal, ela não tem tão forte isso. E você, com uma boa perícia, um bom relatório técnico, né, de um assistente de perícia, você pode derrubar algumas interpretações. Então, o que tem que fazer é instruir muito bem o processo judicial. O problema é encontrar até perito para isso, né? Esse é um outro problema, achar peritos que entendam da temática. Esse é um outro Exato. problema. É uma dificuldade muito grande e o poderio econômico também atrapalha, né? Sim, mas Todo mundo quer trabalhar para uma Bayer, todo mundo quer trabalhar para uma Monsanto, todo mundo quer trabalhar para uma empresa dessa. esse é o E não desafio. vai querer ser perito contra, esse é o problema também. Enfim. Última coisa que eu quero mostrar para vocês, eu não vou
vocês já viram, né, quando a gente mostrou, mas eu quero só trazer aqui um outro exemplo de uma patente bem bonitinha, bem simples, que é essa daqui, em que a gente pode ver. Aqui está o título, depositante, inventor, o procurador, né, o número, o depósito. Então, aqui eu tenho todos os dados. Esse aqui é bem facilzinho da gente entender com a lógica, né, que é uma patente de imobilizador inflável. Aqui eu tenho todo o estado da técnica, atualmente, né, o que acontece com os imobilizadores. Aqui, em linhas gerais, como que se dá esse imobilizador inflável, né? Aqui eu vou ter uma lista de figuras que demonstram como que se faz essa imobilização. E aqui eu tenho as reivindicações. Olha que bonitinhas essas reivindicações. Eu tenho aqui o imobilizador inflável, caracterizado pelo fato. Isso aqui é uma característica que não vem em qualquer patente, tá? Tem que ter o caracterizado por ou pelo fato. E a proteção, que está protegido pela reivindicação, é aquilo que vem depois disso. Ser constituído por um corpo inflável adaptável à região do corpo humano, onde é aplicado. Imobilizador inflável, de acordo com a reivindicação, caracterizado pelo fato de possuir formato cilíndrico tubular. Então, essas aqui são as reivindicações dependentes da reivindicação independente. Esse daqui é uma patente que eu gosto, o NPI utiliza ela para ministrar curso, eu fiz o curso de redação, eu fazia redação de patentes, né? E eu acho ela muito didática para a gente entender, então, o que de fato está protegido. Então, o que está sublinhado em amarelo é que está protegido por essa patente aqui. Então, só para vocês verem, esse daqui é o imobilizador inflável. Ao invés de usar gesso, então a gente poderia só inflar aquilo ao redor do membro, né, que tivesse fraturado e imobilizar. Então, só para mostrar um exemplo para vocês, e aqui eu tenho o resumo. Acho que em linhas gerais, era isso que eu queria trazer para vocês em relação a patentes. Tudo certo? Vocês estão vivos além do Orlando? Estamos. Estamos aqui. Opa! Para. Vamos. Prof, Voltar. Todo mundo aqui. Mas estou viva Estamos aqui. firmes, firmes. firmes, Então tá. firmes. Então tá, né? Porque, né? Tava eu e aqui no Orlando um debate intenso. Falei assim, cadê o resto desse povo? Não estão aí, então. Firmes e gratos. O Orlando é nosso Olha, professor. nem tão firme, nem tão forte, mas aqui. Orlando é nosso representante, professora. Ah, é? Olha, Ele é assim no presencial também, prof. eu imagino. Gente, eu acho que tem um Orlando em cada sala, sabe? Eu acho que Um xarope em cada sala, então. Nossa, era no dia de paz da professora. Eu avisei ontem, né, professora? Não, eu tô achando interessante, porque realmente nas outras turmas lá também sempre tem um Orlando não, né? Mas sempre tem essa pessoa que vai lá e discute e tal, né? Enfim, faz parte. E enriquece. Xarope, cara. Que nada, enriquece. Imagina se eu tivesse até agora falando sozinha. Nada, né? É verdade. Bom, É o que eu falo pro pessoal, todo dia a gente tem que aprender alguma coisa nova. Isso é fato. O dia que você levantar e não aprender nada, o dia não valeu a pena. pois é. Isso aí. Isso aí. Bom, então agora vamos para a última parte, o último tema da nossa aula, que é a parte de proteção de cultivares, a lei que o Orlando estava o tempo todo falando que tinha que ter sido seguida, né, na nossa, na decisão, né, do STJ. Mas, enfim, vamos conhecer um pouquinho melhor. É isso que eu falo com você. Deram 5 minutos para a dona Deia, ela usa a técnica. O prêmio que tá jogando. Alô, tá ao vivo. Estamos aqui. Ixi, alguém esqueceu. Eu acho que o Iori esqueceu o microfone ligado. Ah, ele desligou agora. Oi, Iori, você dá Foi mal, trabalho, hein, cara? Tá doido? E a gente tentando entender o que você estava querendo dizer, mas enfim, tudo certo. Vamos lá. A gente já... Só entendi que ele chamou alguém de Dona Deia ali, não sei por quê. E eu fiquei pensando, será que ele tá falando de alguém da sala que eu não tô sabendo? Enfim, tudo certo. Ficou gravado agora, ferrou, né? Mas enfim, vamos saber da Dona Deia. Então, a gente já tinha visto, né, um pouquinho dessa evolução lá na aula de ontem. Vamos avançar. Eu não sei se vocês sabiam, tá? Mas o melão era desse jeito na natureza. O milho era desse jeito. A banana, ainda a gente encontra algumas bananas com semente, assim como o brócolis parecia um mato com flor. O que faz com que essas plantas, que são plantas consideradas selvagens ou nativas, possam entrar
para a nossa cadeia alimentar foi alguém, ou muitas pessoas ao longo de muitas gerações, coletando aquelas que tinham maior capacidade de nos alimentar e plantando estas e não as outras. Então, é por isso que a gente vai ter, então, diferentes tipos daquilo que a gente encontra na natureza hoje, que é o que a gente come. E por que a parte de produção de cultivares é tão importante, tá? Porque há uma tendência a um aumento, né, um incremento da população mundial. Eu não sei até quando que vai ser o limite, quando que vai estagnar e quando que vai descer, mas por enquanto a gente ainda tem visto uma tendência de aumento da população mundial. E a gente tem uma necessidade cada vez maior de aumentar a produtividade das terras frente ao uso limitado de terras cultiváveis, né? E o que a gente pode fazer, né? Elevar a resistência dos cultivos, tornar eles mais eficientes em termos de uso de insumos e recursos, contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável. Então, o melhoramento genético de plantas, ele auxilia muito quando ele aumenta a produtividade das sementes, permite que elas sejam resistentes a pragas e doenças, traz uma menor dependência da sazonalidade, ou seja, de esperar o período específico para plantar, traz mais vigor e longevidade nas plantas que são perenes, e permite a maior viabilidade de produzir na entre-safra, entre outras coisas. Então, o melhoramento genético, ele vai nos auxiliar nessas questões. E é por isso que a gente encontrou, em alguma forma, uma maneira de protegê-lo. O que é cultivar? Cultivar, eu gosto mais daqui. Cultivar vem de cultivated, né, de planta cultivada. As plantas cultivadas são aquelas que são passíveis de proteção. Eu gosto de fazer essa diferença. Por quê? Porque as plantas nativas, ou as plantas encontradas como tais na natureza, em regra, elas têm muita variabilidade. E eu não consigo cultivá-las de uma maneira, no formato de monocultura, se eu tiver tanta variabilidade. Então, eu acabo cultivando elas, fazendo várias gerações, para que elas tenham as características que eu preciso para plantar nessa forma de monocultura. E por que começa a se discutir essa questão, né, das plantas cultivadas? Vou contar um pouquinho a historinha que vai dar base para esse Plant Patent Act. Ali, antes de 1930, um determinado produtor, ele descobriu um tipo de rizoma. Todo mundo sabe o que é rizoma? Eu não sei. Não, também não Tá. sei. Isso. Tá, vamos ver se a gente mostra aqui rizoma, porque isso é importante. Imagem de um rizoma. Quase como broto, alguma coisa? Ele é um pouco diferente, porque, vou fazer isso daqui só para a gente olhar o rizoma. A próxima eu vou trazer a imagem para a própria apresentação. Isso aqui, ó, é um rizoma. Estão vendo essa possibilidade de criar, né? Isso daqui, ó, é a representação de um rizoma. Isso daqui é a representação de um rizoma. É um tipo de planta que ela cresce, digamos assim, a partir da própria raiz. E um rizoma específico que um determinado agricultor encontrou, ele tinha uma capacidade maior do que os demais de reter nitrogênio. Isso é muito importante para alguns tipos de plantas. Então, ele começou a vender esse rizoma que ele tinha encontrado, que ele tinha descoberto, né, que ele estava plantando. Só que outras pessoas viram o rizoma, compraram o rizoma e começaram a multiplicar também. E ele começou, peraí, mas fui eu que, né, dentro dos vários rizomas, consegui separar um que tinha essa capacidade de maior fixação de nitrogênio na terra, então seria meu. E ele entra com uma ação judicial contra aqueles que estavam multiplicando os rizomas dele, e dessa ação judicial que ele ganha, surge na sequência, então, o Plant Patent Act dos Estados Unidos, que é a primeira lei que trata de proteção de cultivares, nesse caso de cultivares assexuadas, que é o caso do rizoma. Posteriormente, é que a gente vai ter, então, nos Estados Unidos, o Plant Variety Protection, que é para variedades cultivadas que sejam sexuadas, e hoje a gente tem o Plant Patent, e também tem a possibilidade de fazer uma patente mesmo de planta nos Estados Unidos. É porque é essa discussão que inicia no mundo todo, principalmente daí após 1945, uma discussão sobre ter proteção para cultivares. Porque até então, a CUP, a Convenção União de Paris, só previa patentes para coisas inanimadas. Então, principalmente os melhoristas se unem
nos países europeus, capitaneados pela Alemanha e pela França, e iniciam, então, uma proposta de legislação para a proteção de novas variedades vegetais. Daí se cria, em 61, a União Internacional para a Obtenção de Variedades Vegetais, que é a UPOV. A ata de 72, que foi o primeiro acordo, não está mais vigente, e depois disso teve a ata de 78 e a ata de 91. É importante lembrar, isso é interessante, que lá em 1945, no parágrafo 1º do artigo 3º do Código de Propriedade Industrial, já estava previsto a possibilidade de proteção de plantas no Brasil, mas ele não foi regulamentado. Enfim, acabou ficando isso, até que, lá em 94, como eu havia comentado com vocês, o TRIPS vem a obrigar todos os países a proteger, né, de uma forma ou de outra, plantas. Ele permite, né, no artigo 27, no item 3b, que membros não considerem patenteáveis plantas e animais, exceto micro-organismos transgênicos, etc. Não obstante, os membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis. E é dessa previsão do TRIPS que, então, o Brasil decide adotar uma das atas da UPOV. Ele opta pela ata 78, ele assina esse acordo, embora, efetivamente, tenham algumas partes da ata 91 que ele tem internalizado, como eu comentei com vocês, que foi a questão de ter a cultivar essencialmente derivada. Mas, enfim, voltando, o Brasil, então, aderiu a essa ata, e ele, a partir disso, então, ele vai ter duas legislações. A legislação 9279, que a gente falou até agora de patentes, que diz que não considera invenção o todo parte de seres vivos e que não são patenteáveis o todo parte de seres vivos, que é o que o Orlando está falando desde que a gente começou a aula. E a gente cria, né, é criada a Lei 9456, de 97, que vai estabelecer, então, esse sistema de proteção sui generis, que vai, então, estabelecer o sistema de proteção de cultivares. E a partir daí, que a gente efetivamente vai ter proteção de cultivares no Brasil. Depois eu vou ter o decreto, que regulamenta o SNPC, que é o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, que fica no Ministério da Agricultura e não no NPI. E depois a gente vai ter o decreto legislativo, que efetivamente internaliza a ata 78 da UPOV. Diga. De novo, que eu estava falando da especificidade da norma, né, que a lei de patente está... Essa confusão do STJ é que há uma legislação específica também para a proteção de sementes, né? Além da... Eu vou entrar nela. Da 9456 ainda tem a questão das sementes, né? Que eu já vou entrar nela. Calma. Deixa o pessoal acompanhar o raciocínio, Desculpa. Não coloca a carroça na frente do outro. É que, assim, ó, até para explicar, né? O Orlando, ele já conhece toda a lógica, então ele está querendo chegar no final. E eu tô com o pessoal, Orlando, fazendo o caminho que tu fez ao longo de anos para tentar, né, e estabelecendo a mesma lógica de raciocínio. Certo? Então, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, então, tem a finalidade de fazer a proteção de cultivares junto ao MAPA. Esse é o foco principal. Mas, além deles, como o Orlando já adiantou, nós temos a Lei 10.711, que é a lei do Sistema Nacional de Sementes e Mudas, ou a Lei de Sementes e Mudas, né? Que vai instituir duas coisas. Primeiro, o Registro Nacional de Cultivares, que é o RNC, e segundo, o RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. Por que eles são importantes e por que eles são complementares à Lei de Proteção de Cultivares? Assim como uma patente de medicamentos, só a patente não permite que eu venda medicamentos, a proteção de uma nova cultivar não permite que eu venda uma nova cultivar. Eu preciso ter, como no caso de medicamentos, eu tenho o registro na Anvisa, eu preciso primeiro ter o registro da minha cultivar no Registro Nacional de Cultivares, que é que vai medir o valor de cultivo e uso dessa cultivar para que ela possa ou não ser liberada para ser comercializada no Brasil. Eu posso ter uma cultivar protegida que não seja comercializada? Posso. Posso ter, eventualmente, uma cultivar de cannabis que seja protegida, mas que não possa ser cultivada no Brasil. Então, só para brincar com vocês. Mas, além do RNC, eu tenho, deixa eu ver se aqui, que é o Registro Nacional de Cultivares, que é um mecanismo para organizar, sistematizar e controlar a produção e comercialização de sementes e mudas do Brasil, cuja finalidade é realmente
habilitar uma cultivar para ela poder ser produzida e comercializada, eu vou também ter o registro, que ontem alguém havia comentado sobre ele, que é bem importante. Toda vez que eu faço um novo campo de sementes na minha propriedade, eu obrigatoriamente tenho que fazer o registro no Renasem. Então, uma coisa é o registro de uma cultivar, para ela poder ser comercializada, e a outra é, anualmente, não foi você, Claudemir, que falou disso? Estou tentando lembrar. Acredito que não, professora, não lembro disso. Tá, perfeito. Então, eu estou tentando lembrar, mas enfim, toda a semente, para ela ser cultivada como semente, ela obrigatoriamente precisa ser registrada no Renasem. Ah, foi o Rafael, que não sei se está por aí, mas foi o Rafael que falou. Por que é importante esse Renasem? E agora eu sinto falta do quadro, né? Que eu geralmente teria lá para poder estar desenhando para vocês enquanto eu mostrava o PowerPoint. Quando eu, por exemplo, vou fazer uso da exceção que permite o uso próprio de uma cultivar, eu só consigo demonstrar que ela é para uso próprio se eu tiver feito, de verdade, o registro daquela área no Renasem. O que é esse registro? É eu informar anualmente, se for uma cultivar anual, o Ministério da Agricultura, que aquela parcela especificamente vai ser utilizada para fins de produzir semente. Isso é o Renasem. Então, eu vou ter 3 registros. Vou proteger uma nova cultivar no SNPC, vou registrar a cultivar quando ela vai começar a ser comercializada no RNC, e anualmente eu tenho que registrar o meu campo de sementes no Renasem. É esse trinômio que constitui o sistema, né, de cultivares do Brasil. E qual que é o objetivo? O objetivo desse sistema é ter um controle sobre o que está sendo produzido, qual é a origem das sementes, garantir a sanidade das sementes, garantir que as sementes que estão sendo fornecidas sejam sementes de qualidade, que tenham boa germinação. Esse é o objetivo geral. E ter um controle para que a gente não traga semente, por exemplo, importada, que não tenha passado por quarentena, por exemplo. E daí aqui uma diferença bem básica entre o SNPC e o RNC. Qual que é o objetivo do SNPC? A proteção das cultivares, garantir os direitos de propriedade intelectual para o obtentor e o melhorista. Agora, já o RNC é habilitar as cultivares para serem produzidas e comercializadas no Brasil. Eu posso ter cultivares produzidas e comercializadas sem pagamento de royalties, né? Porque elas podem não estar protegidas, elas podem ter domínio público. Assim como eu posso ter uma proteção de uma cultivar sem que ela seja comercializada, sem que a comercialização seja permitida, como eu estava brincando com vocês sobre uma nova cultivar de cannabis. Então, eu vou ter legislações específicas. O instrumento que eu uso para medir, para ver se uma cultivar ela pode ser registrada, é a distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade da cultivar, que a gente vai falar desse TSDHE aqui um pouco. Já no caso do registro dela, eu vou medir o valor de cultivo e uso dela para ver se ela realmente, comercialmente, ela é interessante. A finalidade do primeiro é garantir os direitos de exclusividade do titular da cultivar, e a finalidade do segundo é ter um banco de informações e também fazer o controle, né, do que está sendo produzido no Brasil. Então, esse resumo eu queria fazer inicialmente, né, para trazer isso que o Orlando colocou, né, que é entender esse sistema. Agora, é importante a gente lembrar que, além disso, eu tenho a Convenção sobre Diversidade Biológica e vou ter o Protocolo de Nagoya. Fala, Natália. Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo. Perdão lhe interromper, mas eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho que realizar uma audiência de custódia, até para questão de justificativa de falta. Se tu quiser, eu posso te encaminhar a ata, não sei. Não, tá tudo bem, são 2h30 da tarde, tu tá aqui. Então, tá bom, professora, obrigada. Foi um prazer assistir um pouquinho da sua aula. Tchau, Tá tchau. bem. Tchau, vai lá soltar o povo, vai. Com certeza. Enfim. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse protocolo de Nagoya e da questão da Convenção da Biodiversidade Biológica, né, da diversidade biológica. Ele está relacionado muito à origem do que é utilizado para ser comercializado. E eu faço uma brincadeira aqui. Deixa eu perguntar para vocês quais são as plantas que vocês normalmente consomem que são nativas brasileiras no dia a dia. Mandioca. Mandioca. É no dia a dia, mandioca. Uhum. Que mais? Difícil achar outra, né?
A batata doce, professora, é brasileira? Jabuticaba. Não, a batata doce, ela é da origem dos Andes. É andina. Batata. Açaí. Açaí é brasileiro. Açaí, ok. Laranja. Castanha do Pará. Laranja, não. Coco, Laranja da Ásia. coco também. Castanha do E a Pará. castanha do Pará. Erva mate, professora. Erva mate, para quem toma. A erva mate é gaúcha. É só pra gente. Café. Não, café, Café não. ele é africano. Sério? Africano. Uhum. Jesus. A soja. Cana de açúcar, professora? Não, a cana de açúcar também não é brasileira. A soja é russa. Não, a soja, ela é do Sibéria. Oriente Médio. China, ali, essa parte. O trigo também é do Mediterrâneo, essa parte ali do Oriente Médio. É só pra gente... Nossa, prof, mas o que tem do Brasil, então? Pois é, que a gente fala muito... Né? A gente fala muito, né, da questão de preservar, porque a gente tem muita coisa que a gente ainda não explorou comercialmente. Esse é o nosso grande desafio. Nós não tornamos comerciais, e a gente não explorou uma série de coisas que tem aqui, e a gente utiliza muita coisa que, se a gente fosse implementar a risco o protocolo de Nagoya, a gente teria que pagar royalties para os países. Só queria contar para vocês isso, para a gente pensar sobre isso. É uma área à parte para a gente estudar, né? Que é a parte, mas é só para contar que essa parte não é a parte que a gente vai trabalhar hoje, mas que é uma parte importante que existe para ser estudada. Diga, Orlando. De novo, nessa linha de raciocínio, de que o banco genético da soja, do milho, do algodão não é nosso, como pode, então, uma empresa patentear se ela encontrou isso aí livremente na natureza e na origem desses países aí? Não seria um contrassenso fazer a legislação admitir esse tipo de patente, sendo que ninguém é dono do banco genético? Daí eu estou falando de cultivares. Sim, cultivares. Pois é. Ou até o registro da cultivar tendo origem lá nos outros. Essa é uma discussão que é trazida muito por quem? Para quem defende as sementes crioulas, tá? Porque qual que é a ideia? Bom, se todas as sementes foram sendo coletadas e selecionadas ao longo de gerações, elas não pertencem a ninguém. Exato. Qual que é a discussão que daí o Denis Borges Barbosa traz? É que para eu proteger uma cultivar, eu teria que ter um contributo mínimo, alguma coisa a mais nessa cultivar que as outras não tivessem. O problema é que quando eu comentei com vocês aqui, ó, que a análise que eu faço é de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade. Eu não vejo numa cultivar se ela é melhor, mas esse é o sistema da UPOV. É só para comentar que o sistema em si ele é esquisito. Eu não protejo numa cultivar, eu não protejo a função que a cultivar traz, tá? E a gente já vai olhar. Eu protejo ela ser distinta das cultivares já existentes. Ela pode ser, inclusive, pior. Isso é bem importante a gente lembrar. Eu falo que eu vou falar da minha área, daí, assim, a minha área, que é a parte que eu mais trabalho, que é cultivares, é triste, porque você olha para algumas coisas assim, e, meu Deus do céu. Enfim, tem uma série de falhas na lógica, mas é a lógica que o mundo todo utiliza por meio da UPOV. Então, da LPI, da Lei de Sementes e Mudas de Patrimônio Genético, a gente só vai olhar para de cultivares nesse momento, tá? E vamos trabalhar. O que eu estou pagando, em tese, Orlando, com isso? Eu estou pagando pelas etapas para a obtenção de uma nova cultivar. Desde ter um banco de germoplasma, manter o banco de germoplasma, com germoplasmas de todos os lugares, fazer uma caracterização de cada um deles para poder fazer um estudo de viabilidade de qual germoplasma é mais adequado para aquela característica que eu quero. Encontrei, fazer o cruzamento, fazer o retrocruzamento algumas vezes até que aquela característica se consolide, para depois eu ter realmente uma planta com as características que eu desejo. Fazendo a seleção dessas plantas, ir para validação em laboratório e para validação comercial. A questão é que fazer tudo isso daqui é de 8 a 12 anos para espécies anuais e de 20 a 30 anos para espécies perenes, para árvores. Então, eu pago muito mais pela pesquisa que foi feita nesse período.
E para eu continuar incentivando a pesquisa, que é a mesma lógica de uma patente de invenção. Então, é por isso, em tese, né, que lá em 52, os obtentores, né, e os melhoristas se reuniram para proteger. Diga. Teve muita aquisição por parte da Monsanto na época de alguns bancos de germoplasmas que foram completamente desativados justamente para fazer essa reserva de mercado aí de semente transgênica. Eles compraram, pagaram e deixaram se perder todo esse banco genético que foi desenvolvido ao longo dos anos aí por algumas empresas aí por conta de mercado. Isso não seria motivo também para quebrar a patente, fala em quebra de patente ou revogar, ou em função de CAD, alguma coisa nesse sentido, de você montar um trust aí para... Aí sim, daí para ir para a parte de direito de concorrência, daí é outra história. Em relação a patentes, não teria nenhuma relação, mas ir para a parte de direito de concorrência, quem sabe poderia ser, para eu ter eliminado o banco para fazer reserva de mercado, seria, tipo assim, um baita estudo para trabalhar com isso. Eu achei, assim, na época começou a acontecer isso, e o pessoal que tinha, os valores são sempre astronômicos, né? Irresistível uma proposta de uma Monsanto que ela fez com algumas desenvolvedoras aí de cultivares, e realmente deu no que deu, né? Eles estão hoje acredito com mais de 80% de mercado hoje. De soja. De soja, isso. De soja. É porque... soja e milho, né? Que é o que a gente mais trabalha aqui. É que a brincadeira que eu faço é que o Brasil não se reduz a soja e milho, embora seja bem importante. Que a gente tem que ter esse cuidado também. Tem todas as minority crops, né? Cláudio, diga. Claudemir, professora. Claudemir, meu Deus. Tá. Professora, recentemente eu vi uma reportagem de um tomate preto, que ele não é explorado comercialmente no Brasil e nem existia, de uma família que trouxe, acho que é origem belga, alguma coisa assim, esse tomate. Uhum. Nesse caso, ela não poderia patentear ele aqui no Brasil, né? E se ela alterasse ele, enfim, geneticamente, para buscando maior adaptabilidade ou, enfim, melhorando geneticamente ele, nesse caso, ela poderia patentear essa alteração. É isso? Vamos por partes. Eu vi uma reportagem que saiu no Globo Rural, do tomate preto, se eu não me engano. Ela poderia ter registrado a cultivar aqui no Brasil, se ela tivesse interesse. Se ela tivesse feito uma alteração genética no tomate, o tomate em si não poderia ser objeto de patente, que a gente está comentando. Ela poderia ter feito alguma alteração no DNA de algum micro-organismo que tivesse sido inserido no tomate. Essa alteração, segundo as regras hoje do NPI, poderiam ser registradas, patenteadas, desculpa. Mas só isso, o tomate em si não. Mas ela poderia ter feito uma proteção de nova cultivar de tomate. Perfeito, obrigado. Imagina, eu vi a reportagem, eu acho que foi em Globo Rural, porque eu vi o cara comendo tomate lá, que ele era vermelho dentro, preto fora. Foi na Record. Isso, acho que foi lá mesmo. Mas eu vi no Globo Rural também, exatamente. Enfim. Eu andei vendo bastante TV quando estava na casa dos meus pais, então já não lembro o que eu estava assistindo com eles, na época que eu estava lá. Enfim, então eu tenho todo este caminho para chegar numa nova cultivar. E, em regra, o que eu tenho realmente uma retribuição por isso. Mas eu vou trazer uma coisa para vocês interessante. Isso daqui é de uma publicação da... Gente, eu achei que eu tivesse colocado aqui da Embrapa. O artigo está lá no drive de vocês, que coloca as diferentes rotas que hoje existe para melhorar uma planta. O que a gente estava falando é desse melhoramento convencional, em que eu vou ter, né, 12 até 30 anos, aqui ele está colocando 10 anos como padrão, para fazer a nova cultivar. A precisão é tentativa e erro mesmo, até que apareça a coisa que eu quero. O custo que ele coloca aqui para uma cultivar, que ele estava trabalhando, se eu não me engano, de cana-de-açúcar, seria 10 milhões de dólares. E as alterações não previstas no genoma, né, porque quando eu vou fazendo o melhoramento, vai se incorporando, seriam muitas. Agora, se eu trabalhasse com transgenia, o tempo seria de 10 a 12 anos, a precisão é média, segundo eles, e mais de 100 milhões para cada cultivar, seria o custo, sendo que as alterações não previstas poderiam ser poucas.
E com essa nova tecnologia, que é os CRISPRs, ou a edição gênica, eu poderia fazer uma alteração de 2 a 5 anos, ou seja, muito mais rápida, com uma precisão muito grande, e com um custo de 500 mil a 5 milhões, ou seja, muito menor, e com poucas alterações não previstas. Então, aqui nesse artigo especificamente, que é de 2020, citado no artigo de 2022, traz que talvez esse melhoramento convencional, ele vai continuar a ser utilizado para as minority crops, ou seja, para aquelas que não são só de milho, né? Para as outras, que é aquilo que a gente come no dia a dia, né? Arroz, feijão, batata, tomate, as leguminosas de maneira geral, verduras, né? Nessas a gente vai continuar o melhoramento convencional, mas nessas com importância econômica, provavelmente cada vez vai se utilizar mais transgenia e edição gênica, muita coisa. Então, só queria trazer essas diferentes rotas que a gente pode pensar para melhorar uma planta. E aqui, eu trabalho, pelo menos essa parte, trazendo um pouco de definições que a 9456 traz, para a gente poder avançar na compreensão. Primeira definição que ela traz é o certificado de proteção. Assim como eu tenho a patente de invenção, eu tenho esse certificado de proteção de cultivar, que garante, então, ao titular o direito à reprodução comercial, e no período, né, que é de 15 ou 18 anos a partir do certificado provisório, com fins comerciais, podendo impedir que terceiros, né, utilizem a cultivar deles, sem isso. Essa aqui, especificamente, é um certificado de proteção de cultivar de feijão da Embrapa. E aqui estão os melhoristas, né, que trabalharam. Então, só para vocês terem uma ideia do que é esse certificado. O outro ponto que é super importante dentro de cultivares é o descritor. O que é um descritor? Porque esse é o elemento que a gente vai utilizar para distinguir uma cultivar da outra. O descritor é uma característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que é herdada geneticamente e é utilizada para identificar a cultivar. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns descritores dessas folhas. Eu tenho a folha que ela é mais lilás, tem a folha que é um verde mais claro, que é um verde mais escuro. Essa daqui tem as pontas cortadinhas, essa daqui tem as pontas mais arredondadas. Isso são todos os descritores que eu utilizo para proteger uma cultivar. Essa partezinha aqui é uma parte de tabela de descritores de cultivar de soja, em que eu vou dizer que a altura da planta, por exemplo, é baixa, média e alta, o tipo de crescimento é determinado, indeterminado ou semideterminado, em que a cor da pubescência da haste principal pode ser cinza, marrom clara ou marrom média, e é isso que eu vou assinalando, eu no caso não, mas o responsável técnico, que necessariamente é ou engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal, para trazer quais são os descritores desta cultivar para ver se ela é diferente das demais. Aqui eu tenho, por exemplo, num extrato de uma cultivar de soja, pertencente a Monsanto, né? Aqui eu tenho os melhoristas, nesse caso está representante legal, e aqui eu vou ter, dentro da distinguidade, os genes que se destacam, né, em relação a quais são as diferenças em relação às cultivares anteriores. E daí aqui a gente está falando de uma das cultivares que deve ter o RR2. Então, e daí o Orlando deve conhecer bem essa daqui. Por exemplo, quais são as principais, né, diferenças? Na cultivar apresentada, ela é marrom média, a mais parecida é cinza. A vagem é marrom média, a mais parecida é cinza escura. Transgenia RR, ela é ausente, na mais parecida é presente. Transgenia BT é presente, na mais parecida é ausente. Transgenia R2 é presente, na mais parecida é ausente. Então, nesses dois genes aqui, eles têm essas características, e que seria isso que diferenciaria essa cultivar em relação às outras cultivares. Quando a gente lê isso, o que a gente percebe? Que, de fato, eu não estou falando que essa cultivar ela é melhor que as anteriores, só que ela é diferente. E o que eu protejo numa cultivar, ela ser diferente das anteriores. É esquisito, né? Bem esquisito. Enfim. Então, esse aqui é o ponto mais importante, é entender o que são esses descritores. Outra definição é o que é uma nova cultivar. Uma nova cultivar não tem relação com novidade, nem atividade inventiva lá da patente.
ela tem relação ao tempo, ou seja, uma nova cultivar não foi oferecida à venda no Brasil nos últimos 12 meses, não, há mais de 12 meses, e fora do Brasil, 6 anos para perenes ou 4 para as demais no exterior. Então, basicamente, uma nova cultivar é aquela que está sendo comercializada há menos de um ano. Então, eu posso comercializar ela. Eu posso... Essa lógica é totalmente diferente em relação à novidade de uma patente de invenção. E eu também tenho o período de graça em relação às cultivares. O que é uma das características? A cultivar ser distinta de qualquer outra. Se eu pegar, por exemplo, entre a 5 e 6, eu não consigo ver distinguibilidade. Mas entre a 1 e a 6 e a 9, eu consigo ver que uma cultivar é distinta. Só um pouquinho. Então, cultivar distinta é aquela que se distingue claramente de outra cuja existência seja conhecida da data. Essa distinguibilidade é que vai garantir que ela realmente possa ser passível de proteção. Além de ser distinta, ela precisa ser homogênea. Isso quer dizer que, numa mesma plantação, eu tenho que ter uma variabilidade mínima entre as cultivares para garantir que aquela cultivar realmente tem todos os descritores que estão previstos na ficha. Desculpe. E a última característica é ela ser estável. Quer dizer que, ao longo das gerações, ela precisa manter a estabilidade das características que ela teve. Uma cultivar, inclusive, pode ser anulada se ela não mantiver as características dela ao longo das gerações. Por fim, a gente tem a previsão no Brasil da cultivar essencialmente derivada, que é da UPOV 91. E essa cultivar essencialmente derivada, o que acontece? Ela é muito parecida com a original, mas ela tem algum fator determinante que faz com que ela se distinga da original. Nesse caso bem hipotético meu, entre a rosa amarela e essa rosa aqui, o que distingue ela, digamos assim, tô falando que é hipotético mesmo, é essa característica de ser alaranjada nas pontas. Então é isso que tornaria ela essencialmente derivada dessa daqui. Claro que uma essencialmente derivada, como tu perguntou em relação a outra coisa, eu teria que pedir autorização do titular da cultivar para poder fazer a comercialização da essencialmente derivada. Denominação própria, essa é uma questão bem importante dentro de cultivares, porque eu tenho que ter um nome próprio. E esse nome tem que ser único, tem que ser diferente de cultivares pré-existentes e não pode induzir o consumidor ou o produtor em erro. Então, é vedada a existência de duas cultivares com a mesma denominação. Eu tenho que ter uma denominação própria. É vedada a utilização de nomes genéricos. As palavras que sugerem que elas podem ter alguma característica não podem ser utilizadas. E ela não pode ser apenas uma palavra, tá? Que ressalte alguma característica comum à espécie. Então, eu vou ter, então, uma outra questão, é que essa denominação não pode ser registrada no NPI. Por quê? Isso é bem importante a gente entender essa lógica. Se eu tiver, não sei, se vocês conseguem imaginar por quê? Deixa eu perguntar primeiro, porque eu estou perguntando e respondendo já. Por que eu não posso registrar o nome de uma cultivar no NPI? Vocês estão vivos aí? Professora, não tenho nem sei. ideia. Como aí? Cultivar não é patenteável, que é planta. Aqui, Não professor. faço ideia, professor. Registro da marca no NPI. Por que eu não posso fazer o Alguém registro? tem que estar aqui, né, professor? Hã? Alguém tem que estar aqui ainda. Eu espero, tem 41 aqui na sala. Eu não sei se, né, vivos quase todos não estamos, mas enfim. Professora, falando em cultivares, no entanto, o que é natural ser brasileiro, o que você diz até mesmo das seringueiras que foram importadas e até mesmo levadas para fora do país, foram cultivadas na Índia, e até mesmo os palmitos que são naturais, creio eu que são naturais do Brasil. Sim, são. A seringueira e o palmito de Jussara são naturais do Brasil. Sobre esses a gente poderia cobrar royalties. Era pela história do Mato Grosso, inclusive. Uhum. Com certeza. Mas então vou responder a pergunta de vocês. Vamos acompanhar o raciocínio. Uma cultivar, ela tem que ter uma denominação única. E essa denominação é utilizada em cima das bolsas de semente ou sacos de semente. Sempre que eu vou vender uma cultivar, eu tenho que ter esse nome em cima. Só que a cultivar, com 15 anos, ela cai em domínio público. Ela cai em domínio público, mas ela
continua sendo obrigada a utilizar aquela denominação. Se alguém tivesse a marca com aquela denominação, essa pessoa que teria a marca poderia impedir que essa cultivar fosse comercializada, porque ele teria a exclusividade pelo uso do nome. É por isso que eu não posso registrar uma marca com uma denominação de uma cultivar. Faz sentido para vocês? Tá, eu tô perguntando de verdade, assim, né? Porque a gente já tá... Então tá. Então, beleza. Beleza, Daiane. Então, Do meu ponto de vista, não poderia ser, e se tratando de cultivar com uma legislação própria, seu objeto de marca, né, seria realmente o registro do nome como cultivar. e daí o que acontece na prática? Na prática, o SNPC consulta o banco do NPI para ver se não tem a marca registrada. O problema é que o NPI não consulta o SNPC para não conceder. E a gente já tem algumas situações de algumas cultivares cujo nome foi protegido. E vamos ver o que vai acontecer. Teve uma aluna minha que fez o TCC da especialização dela sobre isso. E, para ela, a única forma de resolver isso seria por meio de concorrência desleal. Ela não encontrou outra estratégia para resolver esse tipo de situação. Em que eu tenho a denominação e vou lá e registro a marca. Que é má fé, né? Enfim. E aqui algumas regrinhas para esse nome, porque esse nome, de fato, é bastante importante. Pode ser alfanumérica, pode ser de 1 a 3 palavras, podem ser palavras e letras, palavras e números, mas eu não posso usar sinais gráficos que não sejam os necessários. Quando vocês verem, por exemplo, alguma cultivar que tenha BRS, vocês já sabem que vai ser Embrapa. Então, tem algumas siglas que se utiliza. Esse aqui é o Instituto do Paraná, Instituto... Não lembrar agora, Paraná. Então, tem algumas siglas que a gente utiliza que a gente já sabe de qual empresa que é, mas essas siglas também não podem ser protegidas como marca pelas empresas. E, de alguma maneira, é a maneira que a gente tem para identificar essa cultivar no mercado. Enfim, e além disso, claro, essa cultivar também ela não pode ter nenhum nome em nenhum lugar do mundo. E a gente sempre consulta a UPOV para fazer o registro. Por fim, eu tenho a questão do híbrido, né? Na percepção de vocês, um híbrido, ele pode ser registrado como cultivar? Se for seguir a mesma lógica do cultivar, não. Aí, Isabel, por que não? Porque senão não vai poder ser comercializado. Não. Sei lá, se passar no teste lá, se o híbrido vai poder ser ou não comercializado. Se for seguir a mesma lógica do cultivar, né? Sim, é a mesma lógica. Por que não passa no teste? Porque o híbrido não mantém a estabilidade. Faz sentido. O híbrido, porque o híbrido ele tem toda a expressão genética ali no híbrido em si, mas os filhos do híbrido não mantêm estabilidade ao longo das gerações. Então, eu não consigo ter um DHE para um híbrido, mas eu posso proteger os parentais do híbrido. E é o que muitas empresas fazem, é proteger, então, como cultivar os parentais. Mas, claro, que o híbrido ele tem uma proteção, que ela é natural, né? Muito mais forte do que tem a proteção, por exemplo, de uma cultivar. Porque o híbrido, por mais que você queira, se você não conhece parentais, você não consegue reproduzir ele, né? Então, tem a proteção natural. Mas, então, é isso que traz. Eu posso proteger as linhagens, mas o híbrido não. E aqui tem um exemplo, inclusive, de um híbrido de Dendê. E, por fim, a amostra viva. Eu preciso encaminhar uma amostra viva para o SNPC da minha cultivar e eu preciso manter comigo também amostras vivas. Essas amostras vivas têm como finalidade alimentar o banco, né, de germoplasma, mas também, se por um acaso alguém for questionar se efetivamente aquela cultivar, ela é ou não é a cultivar que foi depositada, eu posso pegar aquela amostra viva, aquela semente, e desenvolver ela em laboratório para ver se ela mantém as características. Então, ela também é um meio de prova, essa amostra viva, em relação à própria cultivar. Porque tem uma coisa interessante, eu só vou fechar aqui a porta, que tá um barulho aqui. Tem uma coisa interessante. Quem faz o teste, o DHE, é o próprio produtor rural. Ou, no caso, o agrônomo, ou o melhorista, né? O obtentor. Não é o Estado. Então, por isso que eu tenho que ter essa amostra viva comigo para demonstrar que aquilo que eu descrevi nos descritores para mandar para o Ministério da Agricultura é, de fato,
O que é? Indo para a parte de autoria e titularidade. Aqui a gente tem nomes diferentes. O obtentor é o titular, é aquele que financia a pesquisa. Já a melhorista é o criador, o inventor, né? É o titular dos direitos morais, o direito de ser nominado. Então, quem requer a proteção é o obtentor. E ele vai se tornar, portanto, o titular que vai poder transferir os direitos. Os limites, assim como todas as outras da parte da propriedade industrial, são territoriais, portanto, é no país onde foi protegido. O limite técnico é que a proteção ela só recai sobre o material de reprodução da cultivar. Se eu vender qualquer outra coisa, flor da cultivar, folhas, etc., que eu não utilize para reprodução, eu não tenho que pagar royalties. Agora, se eu vender o material de reprodução, esse material de produção, sobre ele, continuo a ter a proteção da nova cultivar. Tempo de duração, como eu tinha comentado com vocês, é 18 anos para arbóreas e videiras, e para porta-enxertos também, e 15 anos para as demais espécies. E aqui a gente vai entrar, assim como a gente viu lá na parte de patente, a parte dos limites do titular. Quando o sindicato de Passo Fundo entrou com ação judicial, o foco dele era reconhecer que o único direito que tinha era o que se aplicava às cultivares, e que os produtores poderiam utilizar a exceção do artigo 10, inciso 1º. Que exceção é essa? É o que a gente chama de uso próprio. É que não feriria o direito de propriedade intelectual sobre a cultivar protegida aquele que reservasse e plantasse a semente para uso próprio em seu estabelecimento ou de terceiro. Então, em princípio, pela cultivar, qualquer pessoa com qualquer tamanho de propriedade pode reservar semente para uso próprio. Daí, fazendo a inscrição lá no Renasem, né, junto ao mapa, eu vou poder ter, então, aquele campo que eu reservei como semente para eu usar na safra seguinte. Eu não posso comercializar essa semente, eu não posso doar para terceiros, mas independente do meu tamanho de propriedade, eu poderia fazer uso próprio. E o que eles queriam nessa ação era reconhecer que, no caso da Monsanto, se aplicava essa exceção. E ao final, né, que o Orlando passou muito tempo falando da aula sobre isso, a decisão do STJ entendeu que não era aplicável a lei de cultivares, e somente, então, a lei de patentes em relação àquela situação específica. Outros limites que a lei estabelece, que eu posso usar ou vender um alimento para matéria-prima, né, ou seja, para comer, que eu posso usar como fonte de pesquisa. Sendo pequeno produtor rural, eu posso multiplicar a semente e trabalhar com doação ou troca dessa semente. Daí vai ter uma definição do que é produtor rural. E se eu tiver no âmbito de agricultor familiar ou por empreendimento familiar, que está previsto na lei da agricultura familiar, eu também posso multiplicar, distribuir ou comercializar sementes com outros produtores de mesmo tamanho. E daí aqui eu tenho a primeira definição na lei brasileira de pequeno produtor rural. Isso é uma coisa engraçada. Não está na lei ela é posterior à lei da agricultura familiar. É na lei de cultivares que eu tenho a definição, que o pequeno produtor rural é aquele que explora uma parcela da terra, que mantém até 2 empregados e que não detenha área superior a 4 módulos fiscais e que no mínimo 80% da sua renda seja da área, né, e resida na propriedade ou próximo. Esse pequeno produtor rural, ele pode trocar ou comercializar essa semente que ele guarda. Os outros produtores, então, maiores que ele, não poderia, só poderia fazer para uso próprio. Essa é a grande questão que está na lei de cultivares, que se queria que fosse aplicado para patentes. Mas como a gente viu lá no inciso 6º do artigo 43, lá tem aquela vedação expressa. Por isso que eu não consigo aplicar lá, considerando a interpretação de hoje. E tem uma coisa interessantíssima, tá? Para trazer para vocês em relação à cana-de-açúcar. Eu não sei se vocês sabiam, mas não se aplica o inciso 1 do artigo 10 no caso de cana-de-açúcar. Não sei se tu sabia disso, Orlando. Na cana-de-açúcar, eu não posso fazer o uso próprio. Eu só posso multiplicar o material vegetativo, mesmo que para uso próprio, se eu tiver autorização do titular da cultivar. Você acha que o lobby da cana-de-açúcar é pouco? Pequeno, né? Parece o da soja. Pois é, você imagina lá em 97, o tamanho que era o lobby da cana-de-açúcar para eles conseguirem colocar essa exceção dentro da lei de cultivares.
que é diferente da própria UPOV 78. Mas essa lei de cultivares ficou 4 anos na mão de um deputado aí que ficou com ela embaixo do braço. Fizemos diversos apontamentos, porque o único apontamento que a gente poderia definir era colocar no artigo 3º, se eu não me engano, definir como cultivar semente transgênica. Acabava com toda essa festa da Monsanto, Bayer, tudo. Mas o caboclo segurou 4 anos lá e não aconteceu nada, né? Ficou só na promessa, acabou o mandato, acabou o projeto também, e aí ficou, né? Foi a melhor oportunidade que o país teve para definir essa questão. Eu lembro dessa discussão. E ficou na mão do deputado Nilson Leitão, na época, por 4 anos, fazendo diversas promessas, e nós mandando sugestões, né, de alteração, via sindicato, via ProSoja, tudo. Só enrolou a turma 4 anos e não aconteceu nada. Pois é. Infelizmente. E, em compensação, a cana-de-açúcar conseguiu colocar essa baita exceção aqui. Enfim. Manteve, né? Manteve mas é complicado. Quando cai na política, é onde poderia ter sido definida essa questão entre cultivar e patente, seria na própria lei de cultivares, sem invadir, né, sem invadir a lei de patentes, porque também ficou muito vago, seria definindo a transgenia aqui. Mas perdemos o bonde da história. Faz parte. O lobby não foi tão forte assim. E como que eu faço, então, a proteção da cultivar no Brasil? Eu faço ela junto ao SNPC. O SNPC não é digamos, um sistema tão amigável, no meu ponto de vista, né, quanto é o INPI. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente como é que funciona lá. Ué? Agora foi. Quando eu entro para fazer uma busca, né, no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, eu posso fazer essa busca, esse aqui, então, é o cultivar web, né? Posso fazer por nome científico, de todos os cultivares que são passíveis de proteção aqui no Brasil, né? Eu posso fazer por nome espécie comum, né? Feijão, soja. Posso procurar por uma denominação, pelo nome do titular, ou por um protocolo de pedido. Se eu quiser saber, por exemplo, o que eu tenho de soja hoje, vocês vão ver o absurdo não, a quantidade imensa. Nós temos hoje 1.680 registros de cultivares de soja no Brasil. Então, só para a gente ter uma ideia. Claro, boa parte delas, né, tem a transgenia, e é só para a gente ver como é que funciona um pouquinho. Esse pop-up, eu acho que eu não consigo mostrar para vocês, eu tenho que trocar. Deixa eu achar alguma aqui, para poder trocar para vocês. Aqui, ó, é o que eu vou encontrar. Cadê agora o negocinho aqui? É o que eu vou encontrar quando eu clico nela, né, na cultivar. Essa cultivar aqui, o nome dela é essa 49012. Esse é o processo, proteção definitiva, o número de certificado, o início da proteção, o final do término da proteção. Deixa eu liberar alguém que está entrando agora. Então, ela começou a ser protegida em 2021, vai até 2036. O titular é BASF, o representante legal. Aqui eu tenho toda a lista de melhoristas e os arquivos digitais que estão relacionados: certificado de proteção, o extrato completo, o certificado provisório, as publicações do Diário Oficial. Então, vocês vão ver, ela é bem menos amigável, né, do que é. Tanto que eu vou clicar em cima, por exemplo, do certificado, e vai abrir uma outra coisa para o certificado. É muito mais complicado de acessar do que é. Mas, enfim, a parte boa, deixa eu voltar aqui para vocês, é que, de maneira geral, o acesso ao SNPC é muito mais simples do que ao NPI. Eu consigo conversar com as pessoas do SNPC, de maneira geral. Deixa eu agora entrar no passo a passo aqui da proteção de cultivares, só para mostrar para vocês.
O sistema, como eu disse para vocês, não é, tipo, tão amigável, mas enfim, aqui. É o que a gente tem disponível. Aqui estão todas as, né, as denominações de cultivares para eu poder fazer a busca, né? O que eu posso, não posso utilizar, entrar na UPOV para fazer a busca. Aqui está o Pluto, né? Que é a base de dados onde eu utilizo para fazer o nome de buscas. Aqui são os formulários. Tá indo, né? Tá. E essa é interessante, porque, tipo assim, eu tenho o formulário do requerimento, do relatório técnico, dos escritores mínimos, todos eles eu tenho que juntar, e os demais documentos. E aqui eu vou ter o formulário, né, além do relatório técnico, eu vou ter um formulário para cada tipo de planta. Então, por isso, geralmente, quem preenche isso não somos nós advogados, é um engenheiro agrônomo ou um engenheiro agroflorestal que vai acompanhar o desenvolvimento da cultivar. Isso aí tá demorando muito, deixa eu ver se eu vou nessa daqui. Que vai acompanhar o desenvolvimento da cultivar para poder preencher esses relatórios. E o negócio é bastante ainda... não tá indo, tá muito lento. O negócio ainda é bastante rudimentar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se ele me permite voltar. Mais um pouquinho. Pronto. Legislação, quais são as cultivares protegidas, aqui pagamento de taxas, e aqui o tutorial para depois eu conseguir fazer o pedido, né? Do protocolo de pedido, do recolhimento de taxas. Então, é só para vocês conhecerem um pouquinho. Ele é um tanto quanto mais, como eu vou dizer, mais rudimentar, eu não tenho outra palavra para isso, mais rudimentar do que é o INPI sobre esse aspecto. Mas funciona bem. Então, tá aqui, ó, o protocolo, né? O como é que eu vou fazer para fazer para encaminhar o pedido. Ele é, como vocês estão vendo, ele é bem formato antigo. Vou escolher, vou anexar todos os relatórios aqui. Hoje, pelo menos, é online, né? Eu consegui enviar o pedido online, que antigamente era tudo em papel, eu precisava enviar pelo correio. Mas, enfim. Formato mais simples, né? É mais simples, sim. Bem mais simples. É bem mais simples. Mas, assim, eu queria só que vocês tivessem uma visão, né? Um pouquinho de como é que funciona. Também hoje é online, mas ele é bem mais simples. E eu tenho realmente, assim, tipo, quem trabalha hoje lá é a Estefânia, e, tipo, dá para ligar para lá, pedir auxílio, eles são muito de boa para auxiliar na fazer o pedido. Então, aqui, então as etapas do que eu tinha comentado com vocês. Quais são os requisitos para registrar uma nova cultivar? Novidade temporal, por exemplo, não pode ser ter sido comercializada há mais de 12 meses, ou 6 ou 4 anos no exterior, ter uma denominação própria e fazer o teste DHE. O teste DHE significa realmente demonstrar que em ensaios de campo tem diferenças claras de qualquer outra cultivar em relação à cultivar que eu estou fazendo o pedido. Vou ter que demonstrar a uniformidade nas plantas, no campo, e a estabilidade ao longo das relações. Isso realmente é declaratório, isso quer dizer que o engenheiro agrônomo vai fazer os ensaios e vai relatar no relatório aquilo que ele encontrar no campo. Se por acaso ele relatar algo que não existe, ou algo diferente, não é tão simples assim, numa análise, né, do pedido, você detectar, você vai muito mais depois detectar no campo isso. Mas é muito assim, na questão de confiança de que o responsável técnico vai fazer adequadamente isso. Esse aqui é o teste que se faz, realmente, eu tenho casas de ensaio, coloco a minha cultivar, coloco as testemunhas mais próximas, para eu conseguir verificar e depois descrever no que a minha cultivar é diferente em relação aos outros cultivares. Depois eu vou para o campo, né, e da mesma forma, eu vou ter a minha cultivar, vou ter as testemunhas mais próximas e vou demonstrar no que a minha é diferente, vou fazer as coletas aleatórias para mostrar a estabilidade, e vou fazer F1, F2, F3, para demonstrar nas gerações seguintes que as minhas características se mantêm. É um trabalho realmente bem detalhado. E daí o passo a passo é protocolo, né? Tenho 60 dias para fazer a análise. Depois, se as informações estiverem incompletas, pode ter diligências, né? Volta para cá.
Com as informações completas, eu faço a publicação do pedido provisório e a emissão do pedido e a emissão do certificado. Aqui, eventualmente, terceiros podem fazer a impugnação por até, se eu não me engano, são 60 dias, mas não estou conseguindo ler isso daqui direito, em regra são 60 dias. E daí eu posso ter, então, depois disso, uma análise de mérito e a publicação pelo deferimento ou indeferimento. Cabe recurso em 60 dias, né? Posso impugnar, pode ser indeferido definitivamente, ou tem a emissão do certificado de proteção efetivo. Importante que o prazo de proteção comece a contar do certificado provisório. A extinção de uma cultivar se dá pela expiração do prazo, de 15 ou 18 anos, o titular renunciando, ou pelo cancelamento do certificado, que pode se dar por quê? Assim como patente, eu tenho que pagar a anuidade do cultivar. Ano a ano eu pago a anuidade. Se eu deixar de pagar, ele é cancelado. Se eu deixar de ter procurador no Brasil, se não tiver apresentado a amostra viva, ou se por acaso alguém demonstrar que a cultivar tenha causado impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana. Orlando, atenção nisso daqui. Se eventualmente vocês encontrarem uma cultivar de dicamba e vocês demonstrarem que ela está trazendo impacto desfavorável ao meio ambiente, vocês podem pedir o cancelamento da proteção. Top, muito bom. Tá? Então, né, tô dando o que eu lembro de dicas aí para vocês. Ótimo, ótimo. É que a gente tem que estar preparado sempre, tem que estar sempre muito municiado contra essas empresas, porque realmente o abuso é escancarado e quando você tem oportunidade de fazer alguma coisa, as instituições muitas vezes recuam. O principal argumento é nós não podemos impugnar que nós precisamos de tecnologia, mas a Argentina não paga um centavo e a produção continua bem, né? Já o mundo já teve vitórias em cima dessa questão da transgenia também, acho que, se eu não me engano, no Tribunal da Holanda, em que se pretendia cobrar royalties em cima de farelo, porque tinha resquício lá da transgenia, enfim, eu acho assim, dinheiro, claro, todo mundo quer lucro, ninguém está aí para trabalhar de graça, né? Ninguém, mas da forma que elas fazem é muito nocivo, é muito agressivo. Essa questão da transgenia, por exemplo, da contaminação por polinização cruzada, você tem que pagar uma indenização por um fato ilícito que você não cometeu, né? Então tem uma série de abusos aí que eles praticam e, infelizmente, o advogado, para quem está do outro lado, tem que estar municiado com esse conhecimento. Eu vou trazer esses pontos para você pensar, né, possibilidades de uso. Você tem uma vírgula de conhecimento, porque realmente é uma matéria muito escassa e é difícil até de você colocar para o magistrado, quando você vai fazer ação, porque a forma mais fácil, a mais eficaz, é mostrando plantinha realmente, tem que desenhar, porque entender, eles não fazem questão de entender também, não busca assessoria, não busca conhecimento técnico. O Ministério Público, em alguns pontos, quando ele tem interesse, ele tem um corpo, em Mato Grosso tem um corpo técnico muito bom, né, que eles buscam pesquisar sobre o assunto, o que está acontecendo e tal, para poder pleitear alguma coisa. Mas, em geral, o judiciário não. O judiciário em Mato Grosso, principalmente, eu falo aberto, falo escancarado, porque todo mundo conhece, e não faz sentido você ficar passando pano, passando a mão na cabeça. Hoje, a maioria do que se decide lá está em cima de algoritmo mesmo, e virou banco de jurisprudência e julgado. Não se analisa nada, não se aprofunda mais. E aí você acaba chegando à conclusão que o pessoal que faz petição por chat GPT está certo, né? Enfim. Infelizmente. Vamos lá. Como que eu posso suscitar a nulidade de uma proteção? Caso eu consiga demonstrar que uma cultivar não tinha novidade ou distinguibilidade, ou seja, ela já tinha sido comercializada há mais de 12 meses, ou ela não era distinta das anteriores, se tiver contrariando direitos de terceiro, se não corresponder ao verdadeiro objeto, ou seja, tiver alguma fraude em relação ao relatório, se houver alguma omissão em relação à lei, ou pela expiração do prazo, né? Enfim.
Eu posso fazer licenciamento compulsório também para cultivares, por abuso de direito ou por uso público restrito. Então, é possível também, por interesse público, necessidade de política agrícola, emergência nacional, abuso de poder econômico, buscar um licenciamento compulsório para cultivares. Quase ninguém fala sobre isso também, mas é possível. E daí vem a questão da transgenia. Atualmente, uma cultivar transgênica, ela precisa de aprovação da CTN-Bio para ela poder ser registrada no RNC. Se ela não tiver essa aprovação, ela não pode ser registrada. Só que a gente tem um problema em relação a isso, que tem se considerado, eu não escrevi isso aqui, que a CTN-Bio, por meio, tá lá num dos artigos que eu juntei para vocês, ela considerou que as cultivares que tiveram edição gênica, ou seja, que foram feitas pelo CRISPR, elas não são consideradas transgênicas. Portanto, elas não precisam mais passar pela CTN-Bio. Então, ali era um lugar ainda que eu verificava a questão do quanto isso poderia afetar o meio ambiente, e agora eu já não tenho mais essa possibilidade também. E daí vem a discussão, né, se é possível ou não dessa dupla proteção, por patente, por cultivar. Na prática, o que a gente tem? A gente tem, pensando na RR1, a patente, até aqui eu coloquei só uma, mas enfim, fazendo o símbolo, e no dia que eu fiz essa pesquisa, eu tinha encontrado mais 249 cultivares contendo esse gene. Então, na prática, eu vou ter, e hoje eu tenho bem mais que isso, isso daqui foi, né, o dia que eu resolvi entrar uma por uma para verificar, mas assim, na prática, eu encontro essa questão de ter uma cultivar que tem uma patente relacionada. Então, enfim, pela legislação atual, pela decisão que a gente tem, podem haver duas proteções concomitantes em relação a cultivar e a patente. Diga, Orlando. Isso na UPOV de 91, né? Dia de 78 não permitia isso, né? Eu sei, é no Brasil que acontece hoje. Então, mas a UPOV de 78, ela tem um decreto que ela... Eu sei. Vamos dizer que nacionalizou, e como é que você pode aplicar duas normas? Enfim, é o que eu tô trazendo para vocês, que é o que a gente tem hoje, né? E daí a gente vai para a seguinte situação, né? O que a gente faz? A gente tem hoje um tipo de decisão que, de certa forma, contraria de alguma maneira a legislação, mas é o que a gente tem. O que eu faria agora se a gente tivesse presencial? A gente faria uma divisão de grupos e vocês iriam discutir o caso da IAC, né? Como, dentro do possível, principalmente na parte da tarde, né, o Orlando participou por todos vocês juntos, né, vamos combinar? Não, mas vocês estiveram presentes, eu vou considerar dessa vez, né, considerando toda a situação, a participação de vocês, para que a gente não tenha que fazer um trabalho. Mas eu espero que, de alguma maneira, e esse é digamos, o que eu tinha até agora para apresentar para vocês. Se vocês quiserem, eu posso falar até às 6 da tarde daqui, não se preocupem, a gente pode falar de indicação geográfica, de desenho, etc. Mas, em princípio, era isso que eu tinha planejado para falar com vocês, em relação ao que eu imagino que seja o mais relevante para vocês, né, na propriedade intelectual no agronegócio. Eu espero que, de alguma maneira, tenha sido útil, vocês tenham aprendido alguma coisa. Se precisarem de alguma coisa a mais, meu e-mail, meu celular, eu deixei para vocês. Fico à disposição, tá? Para auxiliar. Eu vou incluir lá a aula de registro de marcas, incentivo vocês a conhecerem, porque acho que é um valor que pode agregar. Mas também acho que o foco principal era a gente dar uma desmistificada, e o Orlando ajudou bastante nisso, né? Sobre a questão da propriedade intelectual no agronegócio referente a patentes e a cultivares. Esse é o nosso grande desafio. E o que virá por aí, né? Será que a gente vai migrar para o POV 91? Porque tem muita gente que tem interesse em migrar para o POV 91. Será que faz sentido para o Brasil isso? Então, é esse ponto que eu queria deixar, assim, para a gente, né, como, para pensar sobre, né, o que a gente poderia fazer em relação a isso. Eu, de antemão, já te agradeço e até me penitencio pelo excesso de intervenção aí, porque ficar passando, como a gente fala, com a carroça na frente dos burros, mas eu agradeço, muito bom mesmo. Bom porque, olha, pessoal, não tem profissionais, professores habilitados, que tenham conhecimento para passar da forma que a professora passou. E isso tudo que a gente discutiu aqui, que eu estava fazendo essas intervenções
a gente teve que ver na unha realmente, buscando artigo, buscando fragmento de informação para poder ter algum tipo de noção, e a professora trouxe mastigado realmente, e somado esse material aí. Então, agradeço bastante, Kelly, muito obrigado, eu te agradeço mesmo. Eu que agradeço. Obrigado. Eu comecei a estudar isso na minha dissertação de mestrado, lá em 2004, defendi em 2006, né? Eu tenho que contar uma parte triste para ti, Orlando. Eles utilizaram, né, a minha dissertação, que na época eu tinha aplicado para a UVA, como um dos fundamentos lá do IAC também. Ai, Jesus. Mas faz parte, né? A gente, às vezes, escreve, isso é para contar para vocês, a gente, às vezes, escreve, né? E depois que a gente escreve, o troço ganha vida, né? E, então, tu vai ver meu nome citado lá no IAC. Foi o que aconteceu com a calendarização em 2015, que precisava fazer um controle do plantio de soja, porque era o ano inteiro, e aí você tinha uma ponte entre os dois ciclos, e aumentava bastante a ferrugem. Então, inicialmente, foi feita uma legislação, um vazio sanitário para interromper a atividade dos pivôs, né? E, posteriormente, se eternizou sem nenhum tipo de estudo, nada, vezes nada. E hoje, quem se beneficia disso é o setor sementeiro, que limitou o plantio de soja até 31 de dezembro, e você fazendo uma colheita aí, não consegue plantar em 31 de dezembro porque é muita chuva, e aí você tem que aguardar quase um ano para poder aproveitar a tua semente própria, que é a única mecânica, aí a gente entra bem no que foi falado hoje. O único mecanismo que você tem para poder equacionar preço de semente é reservando, porque eles... Mas tem que fazer o Renazem, tem que fazer. Sim. Mas, assim, a única forma de você equacionar preço de semente no mercado é fazendo a reserva. Sim. E aí essa instrução normativa que eu sempre falo, usaram uma instrução normativa sem pesquisa, sem nada, editaram e acabou. E o próprio Ministério Público se utiliza disso para falar em dano ambiental, olha só. Tem nada a ver soja comercial com dano ambiental. Orlando, deixa eu deixar o Ricardo e o Lindomar falarem um pouquinho. Ok. Porque senão, professor, se não intervir, esse rapaz não para de falar, viu? Mas eu concordo com ele, concordo com o nosso relator aí, realmente foi uma aula muito boa, e eu vou ter que me ausentar, professora. E eu vou ter que Então, vocês esperem aí antes de sair, que eu quero que todo mundo ligue a câmera para eu provar lá para o professor que funcionou o negócio. E a gente está ainda... Misericórdia, dá para ligar a câmera? Não, professor. Eu não vou dormindo, professora. Jesus. Dormindo, não dá não, deitada. Liga. Para ver, muita gente está na cama, olha só. Quem puder ligar a câmera, eu agradeço. Todo mundo que pode, tá ligando aí? O Ricardo chega de cara inchada para dar palpite, rapaz. Olha só que coisa feia. Você não tem vergonha, Ricardo? Ele acordou agora. No final da aula para você vir dar palpite, cara, que isso, velho. Ele acordou te ouvindo. Olha a cara inchada dele, mano. Vou tirar foto. Eu não vou me arriscar, viu? Porque os cabelos estão lá no céu. Dentro do quarto. Mas vamos lá. Todo mundo prestando atenção e sorrindo. Vamos lá. Isso aí. No horário. Apareceu agora, né, Edil? Que bonitinho, Antônio. Falou em foto, o Edil aparece. Tô com a minha ajudante aqui. É isso aí. O Lindomar tinha pedido a palavra, depois o Rafael. Não, professor, eu só queria agradecer, né, por esse momento aí, que aula maravilhosa, de forma clara, envolve com uns conceitos, né, bem claros, bem objetivos, uma maravilhosa aula. Obrigado. Desculpe meus colegas aí, que eles se intrometem mesmo, e o pior é que fica colocando a culpa em mim, principalmente o Ricardo e o Orlando. Eu não falei nada de você. Está tudo gravado, e depois você ouve novamente. Enfim, o Rafael e depois a Carlene. Não, eu apertei sem querer, eu fui bater palma e ergui o braço. Ótimo. Tal do velho, cara, é um negócio, hein? Carlene. Vou chamar o gaúcho ali, Orlando, para fazer corinho, prof.
Vamos lá, Paulista. Orlando. Tá com cara de sono. Paulista. Vamos lá. Não se engane, paulista. Tem cara de gaúcho, né, prof? Não, mas é paulista. Barbaridade, tchê. E sou ainda descendente de índio ainda, viu? Tem direito a cota. Piorou. Tem Mas direito vamos a lá, cota. só para brincar um pouquinho. Então Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo. Viva o Rio Grande do Sul! Só Ainda para bem que virou encerrar, advogada. gratidão! Glória a Deus. Gratidão. Valeu. Gente, obrigada por tudo. Fico à disposição de vocês. Realmente espero, assim, porque eu sei que é muito cansativo online, ainda mais toda essa quantidade de horas. Eu sei, tem horas que vocês nem não sei mais o que está acontecendo, tá tudo certo. Eu vou fazer a gravação, eu vou terminar a gravação, vou subir para um link do YouTube privado, tá? Não listado. E daí eu vou passar para a Mayra para ela poder encaminhar para vocês, tá? Para o e-mail. Hã? Como? Aí ela faz o compartilhamento do link pelo e-mail. É mais Isso, fácil. exatamente. Ela manda para vocês, tá bem? Mas espero realmente que de alguma maneira tenha sido útil para vocês. Sei que foi cansativo e agradeço mais uma vez pela compreensão de vocês de realmente eu não consegui ir para lá porque não tinha avião para ir. E eu espero, né, que eu possa em algum outro momento ver Sinop como está hoje, não com aquela lembrança que eu tenho que é uma BR passando com terra, com rua de terra dos outros lados. Enfim. Então, obrigada, gente. Obrigada. Nós que agradecemos. Tchau, melhor bom descanso, professor. Até mais. Obrigado. Valeu, galera. Ó, o Rafael tá Obrigado. dormindo mesmo. Obrigada. Acorda, Ricardo.